Olá, Deus abençoe a sua vida, preparado para começar o último livro da Bíblia, Apocalipse. Esse livro é um livro que traz assim a curiosidade, a atenção de muitas pessoas. Nós vamos caminhar hoje o capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos por sessões nesse livro tão precioso. O capítulo 1, nós temos aqui a apresentação do noivo da igreja. O livro de Apocalipse, eu posso olhar para ele e ver que ele tem um personagem central. Quem é Jesus Cristo? Muitos vão olhar para o livro de Apocalipse, a besta, e nós vamos falar, os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas a pessoa central dele é Jesus Cristo. E o capítulo 1 é uma apresentação do noivo, de quem ele é. E o João já começa, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. João, quando recebe a revelação de Apocalipse, ele está na ilha de Patmos. Eu tive a oportunidade de visitar essa ilha, um lugar que venta muito, e ele vai ter essa revelação. E aqui o capítulo 1, 2 e 3 é Jesus falando das 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ver a mensagem de cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e Jesus se apresentando a ela. Olha o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, e o Todo-Poderoso. Né? E aí João, aqui o verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, porque ele está preso no reino, na ilha de Patmos, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim, uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreve num livro que você vê e envia às 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirnas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que nós vamos entender dessas 7 igrejas é que elas falam da igreja num todo, em todas as épocas. Vamos para o capítulo 2, porque aqui começa a igreja, que é a primeira carta aqui, carta à igreja de Éfeso. Que igreja é essa? Aquela que Paulo abriu lá em Atos 19. Escreveu a carta aos Efésios. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele estava pastoreando essa igreja. 1º, 2º e 3º João, quando João escreve, ele está pastoreando. E aqui é muito interessante. Você precisa ler, aqui ele vai falar, olha, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Então vamos ver aqui Jesus apontando o que desagrada a ele nessa igreja. Na igreja de Éfeso, ele perdeu o primeiro amor. A carta à igreja de Esmina, ele vai dizer assim, olha, verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rica. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe daria a coroa da vida. Então aqui nós temos uma igreja, a igreja de Esmirna, que ele vai falar que esta igreja, ele conhece, né? Ele diz, conhece a sua aflição e sua pobreza. Então, aos olhos humanos, era uma igreja pobre, mas aos olhos de Cristo, ela era rica. Então nós vamos percebendo aqui na igreja de Esmirna que a maneira de Jesus ver a igreja não é muitas vezes a maneira que nós vemos. A terceira igreja aqui, carta à igreja de Pérgamo, aí ele vai dizer assim, olha, verso 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Isso está lá no livro de Números. Judas falou daqueles que andam no caminho de Balaão, que fazem o povo de Deus tropeçar por dinheiro. Então aqui a igreja de Pérgamo, ela é reprovada porque ela está permitindo esses ensinos errados no meio da igreja. Aí nós temos a carta à igreja de Tiatira.
E aí, olha, verso 20. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então a igreja de Tiatira permitia, tolerava Jezabel, que como ensino estava levando as pessoas para a imoralidade e para comer comidas sacrificadas. Então nós vemos ele apontando os erros da igreja de Tiatira. Vamos para o capítulo 3, nós temos a igreja de Sardes. E aí ele vai dizer assim, olha, conheço as suas obras, você tem fama de estar viva, mas está morto. Mais uma vez, você percebe que a forma de Jesus ver a igreja de Sardes não é a mesma que as pessoas viam. Achavam que ela estava viva, mas ela estava morta. Né? Aí ele diz assim no verso 4, olha, no entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco. Então, nessa igreja, tem alguns que foram reprovados, mas tem outros que foram aceitos. Aí nós temos a próxima carta, que é a carta à igreja de Filadélfia. Ele diz assim, ó, conheço as suas obras, verso 8, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem, e aí quando ele continua aqui, ó, verso 11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Né? Então, é mais uma igreja que é elogiada. E aí nós temos a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Verso 15, olha o que ele diz. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. É aqui ele fala dessa igreja, que ela não é fria nem quente, por isso ela vai ser vomitada. Também uma referência sobre as águas termais dessa cidade. Ele vai dizer, você diz, eu estou rico, eu adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quando eu leio essas 7 cartas, isso gera um temor muito grande do meu coração. Será que eu estou sendo essa igreja que eu acredito que eu sou? Ou será que Jesus está olhando para mim e falando, olha, você acha que você está rico, mas você está pobre. Você acha que você está vestido, mas você está nu. Então, ler esses 3 primeiros capítulos é ver Jesus se apresentando e Jesus escrevendo e mostrando, olha, como que eu estou enxergando a minha igreja. E você percebe que Jesus não esconde o erro da igreja. Ele aponta, mas ele aponta com um propósito, para que haja arrependimento e mudança. E aquelas que estão andando de forma correta, que elas permaneçam andando de forma correta. Começamos o livro de Apocalipse. Se Deus permitir, nós vamos chegar até o final aqui nessa leitura juntos, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.